Fala aí, mamorense, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença. Quem puder deixar seu like, agradeço demais. E vamos lá, gente, falar aqui um pouco sobre essa partida Palmeiras e Cerro Porteño. O que pode acontecer nesse jogo, quem pode atuar nessa partida. Também uma informação agora aqui praticamente oficial sobre o Ancelotti, treinador do Real Madrid. Olhem só o que vai acontecer. Eu também quero comentar um extra-campo aqui sobre o Gustavo Gomes, um relato da esposa dele que eu achei espetacular, que faz a gente pensar um pouco no atleta. Como que é o atleta fora do campo? Será que ele vive só a vida dele? Pensa no Palmeiras? Vocês vão ver um relato da esposa do Gomes que eu achei sensacional, quero compartilhar com vocês. Lembrando, você quer assistir todas as ligas importantes do mundo, Champions League que tem hoje, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Libertadores e muito mais, vai no primeiro comentário, teste na hora no seu celular e no seu televisor, você vai ter uma ótima grade de canais e vai assistir todos os campeonatos aí do mundo, tudo no mesmo lugar para facilitar a sua vida, beleza? Bom, começando aqui já sobre o Ancelotti, eu queria tô acompanhando bem essas informações para atualizar vocês. Muita gente falando do Abel Ferreira na seleção, eu falei para vocês desde o começo, não tem nada, já até começaram a esquecer, né? Nem comentaram mais. Às vezes precisa se fazer elogios ao Palmeiras pela atuação, pelo momento e tudo, aí eles preferem falar que o Vitor Roque não fez gols pelo Palmeiras, preferem falar que o Abel Ferreira tá cotado para ir para a seleção brasileira. Inclusive com um jornalista inventando informação, falando que ele enxergava com bons olhos a ida para a seleção brasileira. Pois é. O jornal The Athletic e o Marca estão dizendo que o Ancelotti anunciará sua saída do Real Madrid após o clássico no final de semana contra o Barcelona. Lembrando, Ancelotti é o número 1 cotado para assumir a seleção brasileira, depois é o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus, já vou falar aqui para vocês, já comentei isso no Bancada Verde, o pai do Neymar não quer, o Neymar não quer o Jorge Jesus na seleção brasileira. Então se o Ancelotti não for o técnico da seleção, que é o que o Brasil está trabalhando para fazer, o Jesus também não será, porque o menino Ney, que nem joga mais bola, né, não quer o treinador lá porque diz que ele é um ex-atleta profissional. Não sabia que falar a verdade era problema atualmente. Mas o Jorge Jesus tem esse problema aí, ele que tem muita vontade de treinar a seleção brasileira. Então o Ancelotti anunciará nesse final de semana a sua saída do Real Madrid. E aí o caminho ficará livre para assumir a seleção no mês que vem já, né? Porque a temporada europeia acaba agora. Sobre o jogo de hoje, galera, pode pintar um time diferente. Eu acredito nisso pela sequência que o Palmeiras vem tendo. O Palmeiras já tem 9 pontos no grupo, está com uma vantagem ali considerável para os seus adversários. E ainda o Palmeiras tem 2 jogos em casa e um clássico no final de semana contra o São Paulo, valendo a liderança. Inclusive meu amigo Diego Firmino falou sobre isso também, que podemos ter aí uma surpresa, Maurício, Veiga, Alan sendo titulares hoje, o Abel poupando alguns atletas. Felipe Anderson nem viajou para o Paraguai, já teremos uma mudança ali com a ausência do Felipe Anderson. De repente o Murilo aparece nesse jogo para ganhar ritmo, ele que voltou. Podemos sim ter um time diferente, mas eu tenho certeza que o time que entrar em campo agora, o Palmeiras tem um elenco qualificado. O time que entrar tem condições de vencer o Cerro Porteño lá, que não pode se contentar com o empate. Acho um jogo interessante pra gente, porque o Cerro tende a... O Cerro precisa se expor para buscar os 3 pontos e o Palmeiras tendo espaço é um time muito perigoso. Lembrando, mais tarde tem análise aqui pós-jogo de Palmeiras e Cerro Porteño. Tarde o jogo, em 9h30 da noite, para quem acorda cedo da manhã. Amanhã eu vou acordar cedo, nossa, mas vamos lá. Queria compartilhar com vocês um bastidor aqui. A esposa do Gomes, Jasmin Gomes, falando sobre como o Gustavo Gomes encara o dia a dia, como que é o seu nível de concentração, qual a responsabilidade de ser um capitão do Palmeiras. Eu queria trazer aqui para vocês esse relato. Já sou fãzaço do Gustavo Gomes, depois de saber disso, mais fã ainda. Ela diz: nem todos veem o que eu vejo. O Gustavo é muito calado em casa, mas eu sei o que o futebol significa para ele. Ele vive em silêncio, mas com uma intensidade que só quem convive com ele que percebe. Às vezes, antes de um jogo, ele nem precisa dizer nada. Eu já vejo nos olhos dele que ele está concentrado, carregando a responsabilidade de ser um capitão do Palmeiras. Já o vi chegar com dores, com o corpo marcado, e mesmo assim ele coloca gelo, no dia seguinte está pronto de novo. Inclusive o Gomes, difícil ficar fora. Nunca reclama, nunca se esconde, nunca pensa só nele. Isso me emociona, porque eu sei que ele ama esse clube de verdade. O Palmeiras não é apenas um trabalho para ele, é parte dele. Está na rotina, nos pensamentos, dentro da nossa casa. Às vezes, mesmo cansado, ele diz: tenho que ir, eles contam comigo. E eu apenas balanço a cabeça em sinal de sim. Porque sei que ele não sabe ser de outro jeito. É entrega, é compromisso, é respeito. E eu, como esposa, vejo tudo. Não da arquibancada, não da TV, vejo de dentro.
Vejo o ser humano, o pai dos meus filhos, o homem que fez desse escudo parte da nossa família sim. E os nossos filhos já são iguais a ele. Falam do Palmeiras o dia todo, com uma paixão que me faz sorrir. Eu não preciso que ele me diga o quanto ama esse clube, eu sei, eu vejo todos os dias. Jasmin Gomes, espetacular o relato da esposa do Gomes. E o Gomes é um profissional absurdo. Lembrando que eu sempre gosto de lembrar disso daqui, porque é uma atitude muito fora da curva. Gustavo Gomes teve uma proposta absurda do Al Ittihad, time lá do Benzema, do Kanté e do Fabinho. E ele teve a proposta, disse até na ESPN, eu lembro, falando que ficou balançado, mas em nenhum momento forçou a sua saída do Palmeiras, deixou nas mãos do Palmeiras. O Palmeiras falava que contava com ele e ele falou: então tá tudo certo, muito obrigado por vocês não abrirem mão de mim, porque o Palmeiras poderia ter feito a venda naquela reta final de 2023. Uma proposta onde ele ganharia, eu lembro os valores com exatidão, que eu lembro ele falando que era 5 vezes mais. E era mesmo, a proposta era absurda, tanto para ele quanto para o Palmeiras. Ele ganharia por mês na casa de 5.300.000 por mês. E ele quis ficar na Sociedade Esportiva Palmeiras porque ele disse que o Palmeiras o fez. O Palmeiras ofereceu demais para ele. A atitude imensa desse monstro de jogador que voltou a uma grande fase e com certeza um dos maiores ídolos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Respeito máximo a você, Gustavo Gomes. Tamo junto, galera. Obrigado pela sua presença. Queria passar esse relato aqui, esse bastidor de extra-campo. E bora pra cima do Cerro Porteño, meter uns 2-0 nos caras lá e voltar com os 3 pontos pra manter a liderança geral da Libertadores da América. Inclusive o São Paulo tá secando o Palmeiras essa noite, porque se o Palmeiras empatar, o São Paulo tem um saldo de gols melhor, fica com a melhor campanha. O São Paulo que já tem 10 pontos, o Palmeiras vencendo vai pra 12. Abração, galera, que é Verdão sempre, é nóis.